Se você pode sonhar, você pode sim realizar. No podcast de hoje, você se prepara que vai ser incrível, vai ser um sonho com ela, que é psicóloga, está à frente de uma escola disruptiva. Ela tem ideias e muitas ideias super criativas. Ela é mãe de dois, como ela mesma escreveu aqui, dois esquisitinhos incríveis, que inclusive eu quero saber o porquê, que é o Joaquim, que tem 13 anos, e a Helena. Sua escola chama-se Escola Sempre, uma escola que inova, sai da caixa e está sempre disruptiva, está sempre inovando. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Patrícia Casasanta. Obrigada. Tudo na mais perfeita desordem. Do jeito que tem que ser. Do jeito que tem que ser. Afinal, como eu falei ali atrás para você, quando a gente está na desordem, quer dizer que a gente está crescendo. Com certeza. Porque primeiro a gente cresce, depois a gente ordena, é isso? Isso. É porque a mais perfeita desordem é o caos com a ordem. A gente precisa de um pouco de caos, inclusive, para criar. Claro. Né? O universo nasceu desse caos, inclusive, com o Big Bang. Então, eu acho que é importante. Isso vem de uma teoria que chama caórdico, que é exatamente usar o caos, né? Um pouco dessa desordem, para ir criando uma nova ordem. Muito legal, cara. Mas deixa eu te perguntar, como é que surgiu essa paixão pela educação, pela criatividade, pela disrupção? Da onde? Eita, Marquinhos! Olha, eu poderia dizer que veio só da minha mãe, né? Minha mãe foi educadora, legal. Hoje a Escola Sempre, né? É onde eu sou sócia e diretora pedagógica. Okay. Foi a terceira escola dela. Legal. Tá? Mas acho que muito antes dela. Meu bisavô, Mário Casasanta, e a esposa dele, Lúcia Casasanta, foram também da área de educação. Legal. Então, meu bisavô, na época do governo de Minas Gerais, de Juscelino Kubitschek, foi um dos responsáveis com Francisco Campos por uma grande reforma no ensino. Que legal. O ensino como a gente tem hoje, segmentado, né, que chamava primeiro grau, segundo grau, foi ele que trouxe. Então você já tem de onde puxar uma inovação, uma inquietação. Isso. E foi ele também que trouxe, por exemplo, a educação física e a educação artística para a escola. Maravilha. Já gostei então dele. já vem. Pois é, tá vendo? Já gostei dele. E a minha bisavó, vovó Lúcia, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Né? Ela, pra você ter uma ideia, em 1925, ela pega um navio, numa época que mulheres mal faziam o ensino médio, no máximo elas faziam magistério, para trabalhar como professoras até casar. Estou falando, né, início do século passado. Ela pega um navio, vai para os Estados Unidos, estudar na Universidade de Colômbia e faz sua universidade lá. E aí ela de lá traz toda uma metodologia de alfabetização e traz todo um trabalho de linguagens e chega a ser diretora do Instituto de Educação de Minas Gerais. Que loucura. E aí do outro lado tem também meu pai, que também trabalhava com educação, embora ele fosse jornalista. Né? Mas ele também teve uma época que ele trabalhou com educação, ele foi do Ministério da Educação, ele foi secretário de projetos educacionais especiais na época do Itamar, ele foi professor de História e Geografia, e era um homem muito subversivo, assim. Então, eu acho que esse lado da disrupção vem muito dele também. E a minha mãe, né, que era pedagoga também, uma mulher que teve 3 empresas, né, que também não era comum, 3 escolas, né, mas que não era comum, né, mulheres serem empresárias, e que fundou a Escola Sempre, inclusive como projeto de aposentadoria dela, porque ela falava que queria uma escola diferente para os netos dela estudarem. Eu não estudei na Sempre, estudei na outra escola que ela teve aqui em Brasília. Qual o nome? Da outra escola? Isso. Comecinho de Vida. Comecinho de Vida. Foi ali na década de 80. Hoje não existe mais. Não existe, fechou por questões de sociedade. Né? E ela passou um tempo fora de escola, mas sempre na educação. Né? E a primeira escola que ela teve, em Belo Horizonte, ainda existe. E ainda é da nossa família. Chama Escola Lúcia Casasanta, que é o nome da minha bisavó. Que legal, cara. Então, já vi que tem uma herança genética. Eu tentei fugir, te confesso, porque eu fui fazer psicologia. Eu fiz magistério, eu sou professora de formação. Eu falo que, assim, isso está na minha veia. Eu sou professora, eu amo, é o que eu mais amo fazer. Mas eu fui para psicologia e a minha ideia inicial era trabalhar em consultório com crianças e adolescentes. Legal. E qual é a linha que você adotou na psicologia? Gestalt terapia. Legal. E você usou isso para educação? É porque a Gestalt, ela tem de fundo filosofias humanistas, que a gente chama. Explica pra gente o que é Gestalt. A Gestalt é uma linha, uma abordagem, assim como você tem a psicanálise, né, a cognitivo-comportamental, é uma linha. Esquemas,
Isso. E aí é uma linha na psicologia que vem, inclusive, a partir da psicanálise, mas foi modificada, né? É uma dissidência, né, digamos, daquela psicanálise tradicional do Freud. Ok. E que olha para o ser humano como um todo, Ok. né? Perfeito. Que precisa estar ali consciente, é o termo que a gente usa correto, né? Na Gestalt Awareness. Ok. Então, trazer ele para aquele momento presente, o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, né? E vai trabalhando com o que a gente chama também na Gestalt de figura fundo. O que é que está mais importante agora, mas entendendo que existe um fundo, existe todo um contexto. E olha muito para este lado humano. Olha para o sintoma, que é o que aparece, Sim. tá? Mas entendendo que tem um fundo ali por trás. Uma causa. Uma causa. Né? Que nem sempre é aparente, às vezes é esse E fundo. como é que você trouxe a Gestalt para a educação? Que já começou a criatividade aí, misturando as coisas. Na verdade, misturando. o que acontece, eu não diria nem que foi exclusivamente a Gestalt. Ok. Tá? Claro, isso aí, até a Gestalt fala sobre isso. Não tem como. Quando eu fui para psicologia, eu não sabia que eu ia estar hoje aqui fazendo o que eu faço. Legal. Porque hoje o que eu mais faço na minha vida, eu costumo dizer que eu sou uma aprendedora, né? Eu amo aprender, adoro. Eu era aquela nerdzinha CDF da escola, era bem eu. E só que eu entendo que a gente precisa usar isso para empreender, por isso que eu falo aprendedora, né? Que é para juntar aprendizagem com empreendedorismo. Muito bom. A gente precisa de usar aquilo que a gente aprende. Na nossa escola tradicional, a gente não usa. Você usa a fórmula de Bhaskara no seu dia a dia? Jamais. Pois é. Tô falando E da você fórmula sabia de que Bhaskara. essa que eu mais uso também? Quando eu vou falar assim, cara, você se lembra como é que faz a fórmula de Eu Bhaskara? ia brincar isso agora, todo mundo fala da fórmula de Bhaskara, mas ok, deixa eu te falar de uma outra coisa. O Joaquim, ano passado, o Joaquim tá com 13, ano passado ele estava no 7º ano, estava aprendendo sobre briófitas e pteridófitas. Ave Maria. Eu tenho uma afilhada que no 2º ano do ensino médio estava aprendendo sobre hormônio de plantas. Ela não vai ser bióloga, para que ela vai usar isso? Pois é. Não, outra, que é o teorema de Pitágoras. Pitágoras. Aí ninguém lembra. Como é que faz, qual é o teorema? A Marina, que ela é igual a você, ela é a nerd estudadora, que eu era o do fundão, então eu não lembro de nada. E até falando sobre isso, que é muito interessante, por quê? Porque eu me encontrei, por exemplo, na oratória, na comunicação, que eu considero, na minha opinião, uma das habilidades mais importantes para o ser humano, porque é para a vida. Base. Exato, é a base. Se o cara não sabe se comunicar, afinal, comunicação não é o que você fala, e sim o que a outra pessoa entende. Então, quando eu me encontrei na comunicação, eu falei, cara, eu tenho espaço nesse mundo, uau! Mas é porque é o seu talento. Exato. E entra o que você falou. Eu também sou muito criativa, adoro criatividade, a combinatividade, como diz o Lugan, eu adoro. E aí a gente fala assim, aí você fala, me encontrei. E é sobre isso, porque se você for olhar para minha habilidade há alguns anos atrás, você fala, você é um doidão, isso não vai dar certo não. Mas pessoas como você, né, que tem uma alta capacidade linguística e interpessoal, porque não é só linguística, né, tem a interpessoal de se relacionar. Na escola era o terror dos professores, porque você não parava quieto, você conversava o tempo inteiro com todo mundo, né? Devia ser chamado a atenção. E aí isso, as pessoas olhavam e falavam, não vai dar nada na vida. Não, por incrível que pareça, Paty, eu era muito tímido. E eu digo, até uma das minhas linhas de pensamento é o seguinte, eu fui pra música, aprendi a tocar cavaquinho e comecei a tocar pagode. E a música, ela foi me salvando, ela foi dessensibilizando. A música tem esse poder. Ela foi dessensibilizando, como diz a psicologia, dessensibilizando sistematicamente a minha timidez. Eu fui controlando a timidez. E aí eu comecei a ver aquilo, a música. Mas deixa eu te falar uma coisa. Segundo a teoria das múltiplas inteligências, não sou eu que estou falando, você não era tímido. Eu concordo, eu estava. Não, você estava introvertido. Legal. Inibido. Legal. Porque o tímido, e a psicologia inclusive traz isso, o tímido, ele vai melhorando e vai se superando, mas ele não chega no ponto de estar aqui no podcast. Ele começa, ele controla, ele vai ali, mas ele não. Mas não o que destaca. comumente acontece, e isso também é uma questão da nossa educação tradicional, às vezes é uma criança com baita potencial, que é mais introvertida, aí sim, você é mais introvertido, mas isso é uma habilidade que você pode treinar, se apresentar. Tá? Mas se for muito da sua essência, você não vai conseguir. Talvez você tocasse um piano para você, mas se apresentar num palco, performar e encarar a crítica e o julgamento, porque quando você está no palco, você está na arena, você está vulnerável. Né? Então, encarar isso, se é da sua essência, você não vai fazer. E não vai fazer
e sem sofrimento também. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque aí vem uma coisa que eu acredito muito. Aí eu queria saber da sua opinião. Porque, por exemplo, para mim, o ambiente, ele modula o comportamento das pessoas. Então, por exemplo, eu caí num lugar que eu tava com muita gente boa, muita gente extrovertida, muita gente que dominava a comunicação, dominava os palcos, e eu fui desafiado. Eu me senti desafiado. Eu falei, ué, eu posso. E aí você começou a desenvolver uma coisa ou outra. Então, assim, você acredita que porque você tá me falando assim, que a pessoa, ou ela nasce assim e vai chegar num limite, mas ou ela... Mais ou menos. Então tem alguns véus ali que vão... O que acontece? Aí, de novo, eu vou trazer para múltiplas. para as múltiplas inteligências, porque eu acho que é importante a gente trazer uma ciência. Explica primeiro o que são. Então, vamos lá. Exato. Teoria das múltiplas inteligências. Inteligências, legal. Porque na educação as pessoas tendem a olhar pra gente e dizer, você acha isso? Não, tem ciência, tem método por trás, né? Tem bases teóricas consolidadas. Pesquisas, validações. Essa teoria é uma teoria, quem trouxe, ela foi veiculada por Howard Gardner, tá? Ele era um psicólogo de Harvard. E ela continua sendo desenvolvida dentro da Universidade de Harvard até hoje. Sim. Ela é de 1985, mas só se popularizou a partir da década de 90. Ela nasceu na psicologia, mas onde ela mais encontrou espaço foi na educação. Tá? Pra você ter uma ideia, ela começou a se popularizar nos Estados Unidos, ali mais ou menos em 95, desculpa, ela é de 1989, começou a se popularizar na educação em 1995, e a gente trabalha com ela na escola sempre desde 1999. Uau. Então já tem um tempinho aí. Já sabe o que tá falando, né? Continua me atualizando junto com ela. Claro, no início, o que eles descreveram é que a gente tinha 7 inteligências, todo ser humano. Mas como ela continua sendo atualizada, hoje já sabe que são 9 inteligências. Vamos lá. E o que é uma inteligência? Antes de eu te dizer quais são, tá? Segundo essa teoria, uma inteligência é um potencial biopsicológico social. Legal. Então é algo que sim, você nasce com este potencial. Você não nasce sendo gênio em nada ou super inteligente, mas você nasce com potencial para desenvolver habilidades dentro dessas inteligências, tá? E aí você já nasce assim, por isso que ele é biopsicológico e social, porque dependendo do meio, você pode nutrir essas inteligências ou atrofiar. Então, talvez se você não tivesse ido para esse meio que você falou, que você tinha várias pessoas, que você se inspirou e que elas te motivaram, mas não ia... talvez você nem desenvolvesse. Talvez hoje você não tivesse aqui, né? E fosse frustrado, inclusive, porque isso é um talento seu. Porque essa teoria também diz que a gente nasce gênio em pelo menos 2 desses potenciais. E aí, uma vida plena é uma vida onde você está com o seu potencial máximo. Tem um psicólogo que chama Mihaly Csikszentmihalyi. Teoria do flow. Exatamente, ele fala justamente sobre isso. Que é a sua capacidade casar com desafio. Com desafio. Aí, cara, você tá em flow o tempo inteiro. Feliz, eu, inclusive, defendo que a escola deveria ser um lugar de flow. A gente tem que trazer isso para dentro da escola. Como que faz isso? Então, deixa eu voltar volta 7. Nas 9. São 9. Você viu que... Bora. Mas a minha cabeça também é assim, então... São 9, tá? A inteligência linguística, que é essa capacidade de se comunicar, que pode ser verbal ou escrita. E aí a gente vai ter, por exemplo... Corporal, não? Corporal pega um pouco, mas você tem a específica da sinestésico corporal. Mas sim, existe uma linguagem corporal. Né? Eu, por exemplo, sou muito linguística e você vê que além de falar muito, né, eu mexo muito. Porque também tem isso. Né? Então você tem a linguística, você tem a lógico-matemática, que é essa capacidade de lidar com números, fazer relações, analisar. Essas duas são aqui a escola tradicional mais foca, e aí a gente vem bem o português, o inglês, a matemática, a física, a química, nessas duas. Você tem a interpessoal, que é essa capacidade de se relacionar com outras pessoas, a intrapessoal, que é a capacidade de se relacionar com você mesmo, né, com seus sentimentos, com suas emoções, de autoconhecimento. Você tem a musical, que eu acho que o nome já traz, né? Então essa coisa da musical, isso é uma inteligência. Legal. Né? Eu concordo totalmente, não tem nem dúvidas. A naturalista, que aí é uma coisa, uma conexão com a natureza, com plantas, com animais, enfim. Você vai ter biólogos, Darwin, por exemplo, era um gênio nessa inteligência. Você vai ter a sinestésico corporal, tá? Que é de usar muito bem o seu corpo. Um atleta, corredor. Um Messi da vida, tá? Legal. E você vai ter a existencial,
que ela não é necessariamente religiosa, mas é uma conexão com algo maior. Tá? Você entender que tem algo além do que este mundo físico que a gente vive. Do que você consegue ver. Do que você consegue ver. Então você vai ter um Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, mas também filósofos. Não são só líderes espirituais. O filósofo também tem isso, né? E você... e você vai ter a espacial visual, que aí é uma capacidade de você concretizar ideias, trazer para um modelo 3D, que pode ser um 3D físico ou pode ser um 3D mental, tá? Criar cenários, conexões, os arquitetos, por exemplo, Oscar Niemeyer. Veja, pegar e construir uma catedral como ele fez e imaginar de onde veio aquilo, não é para qualquer um. Né? E ele conseguiu imaginar duas mãos em oração, com vitrais, com não sei o que, aí a gente pega e faz, e ele desenhou isso muito bem e conseguiu, né, tocar uma obra para concretizar isso. Mas não são só arquitetos, não precisa ser uma coisa física. Tá? Pode ser também criar conexões mentais e conectar uma coisa com outra. Então, por exemplo, quando eu desenvolvi uma metodologia na Escola Sempre para aplicar a teoria das múltiplas inteligências, a teoria de Piaget e a teoria de Vygotsky, eu precisei muito dessa habilidade. Eu precisei muito dessa inteligência, de conectar as coisas. Né? Porque eu conectei Piaget e Vygotsky, que tem vários pontos em comuns, mas durante muito tempo foram considerados até opostos. Né? Eu tive uma discussão feia com uma professora minha na psicologia, porque ela me disse que eles eram opostos. Eu falei, não, olha aqui. Olha só, eles partiram de dois pontos completamente diferentes de estudos. Piaget, para início de conversa, era biólogo e estudou o desenvolvimento do cérebro, era cognitivo. Né? Vygotsky já era N coisas, né? Porque na União Soviética era um outro tipo de formação. Né? Mas inclusive, ele se formou dentro da psicologia, da matemática, enfim. E aí ele olhava muito mais para a parte social. E aí eu ainda pego a teoria das múltiplas inteligências numa escola sem sala de aula. Porque não tem? a escola sempre não tem sala de aula. Que legal. Nenhuma sala de aula. Não quer dizer que não tem espaços fechados, não quer dizer que não tenha turmas, grupos, não quer dizer que não tenha mesa para as crianças sentarem, tá? Porque às vezes eu falo isso, o pessoal fala, eles ficam só debaixo da árvore. Não, gente. Mas eu não tenho sala de aula, né? E aí fazer isso numa escola sem sala de aula com turmas multidade, porque lá as crianças não são separadas por idade. Eu não tenho série separada. Eu falo que criança não é produto de indústria para ter número de série. Então, as minhas turmas são organizadas, e isso já tinha um tempo, quando eu sentei para fechar a metodologia. As nossas turmas são organizadas por perfis complementares de habilidade. Explica melhor. Então, eu olho para uma turminha, se eu tenho, por exemplo, crianças de 2 e 3 anos, tá? Eu olho para as minhas crianças de 2 anos e vou olhar, dentro do perfil dessa criança, se é melhor estar numa turma de 2 e 3 ou numa turma de 1 e 2. Se a de 3 anos é melhor estar numa turma de 2 e 3 ou na de 3 e 4. Você enfrenta uma briga feia aí com a mãe, não enfrenta, não? Um preconceito? Porque quando você bota, beleza, se você botar... Eu tenho, inclusive, esse argumento aqui na escola. Porque meu filho, ele tem, sei lá, 5 anos e está botando junto com um de 7. Eu falo, ótimo. Ótimo. Mas aí tem uma teoria... Os neurônios... Mas é onde eu puxo o Vygotsky e falo, para o seu filho se desenvolver no máximo potencial dele, ele precisa de estar com crianças mais velhas. Então, mas é isso que eu tô te falando. E ao contrário. E o contrário também. Mas é muito importante para o desenvolvimento da liderança, da autoestima. Porque quando uma criança de 7 anos está ensinando um de 5, ele está falando, eu dou conta. Não, mais autoestima, eu dou conta, eu sou capaz. Eu já sei isso. Então, quando você tem as coisas bem embasadas, obviamente, assim, até mais ou menos 5 anos atrás, a gente enfrentava muita resistência. Muita resistência. Por isso que eu te perguntei. Inclusive do pessoal chegar lá para conhecer a escola e falar, mas isso funciona? Fala, olha, tem só 20 anos, na época, 25, tem só 25 anos que a gente faz. Porque esse ano a escola faz 30 anos, né? Eu tenho alunos, e eles saem de lá, eles saem para escolas menos tradicionais, mas saem para escolas super tradicionais. Eu tenho um aluno que saiu de lá, foi para um Galois e depois para um colégio militar, para você ter uma ideia. Loucura. E aí é muito bacana, porque eles voltam e dizem... esses dias eu ouvi um aluno falar, né? Eu passei no meu concurso na Procuradoria da Fazenda porque eu estudei na Sempre. Legal. Olha que bacana, né? Legal, parabéns. Então, a gente olha muito para esse lugar, por causa da teoria das múltiplas inteligências, de olhar os interesses e os perfis complementares. Se uma criança está numa turma em que, de repente, ela está começando a desafiar demais, ela pode estar precisando de um espaço de liderança, ela pode estar não conseguindo liderar ali.
Aí eu coloco ela numa turma em que ela vai estar com o grupo mais velho, ela consegue liderar o mais novo. De outro lado, se uma criança está muito mandona, né? Tá muito autoritária, não tá cedendo, não tá começando a chegar no ponto de manipular os colegas, Legal. eu boto ela numa turma em que ela vai ser mais nova, que ela vai ter que disputar mais espaço. E vai ser bem mais difícil. E vai ser mais difícil para ela manipular, né? Porque é isso, gente, isso é do ser humano, né? Me dá um pouquinho de espaço aqui que eu te mostro quem eu sou. É, desse jeito. Eu adorei essa ideia. Assim, a gente já faz isso aqui, mas é porque quando você traz isso para a educação formal, exato, para o ensino regular, eu acho incrível, brilhante, e fico muito feliz de ter alguém peitando e falando assim, ó, isso aqui pode funcionar assim, bem melhor do que aquilo. Tem aqui. os prós e os contras, tá? Claro, em Brasília, eu e a Larissa, minha sócia e a minha irmã, a gente é conhecida como as doidas da educação. Que ótimo, maravilha. Eu falo, tá bom. Doido, o mundo precisa de doidos. Não, até porque o doido é o gênio do futuro, então tá isso. tranquilo. Porque no começo tá todo mundo chamando de maluco, de... Não, eu li eu tenho muito isso também, de estudar e tentar botar em prática. Eu sigo um neuropsicólogo, chama Eslen Delanogari. Sim. Aí ele falou uma vez, nos cursos que eu fiz dele, assim, ele fala sobre dessensibilização sistemática. Aí, não, desculpa, sobre inoculação ao estresse. Que ele fala que a criança ela precisa de doses de estresse, de cortisol, para ele se desenvolver, para desenvolver uma nova habilidade. Sim. E aí eu penso nisso, porque quando você mistura, de cara já tem... Naturalmente, tudo que é novo, que é diferente, né? Que vamos colocar naquele termo popular, que já tá até meio banalizado, que te tira da zona de conforto, vai te gerar um pico de estresse, vai te gerar um cortisol, e isso vai te fazendo mais resiliente. Exato, mais forte. Mais forte. Tipo você botar o seu filho mais casca grossa, né? Ele mais... resistente a situações E o bacana sociais. É que a gente faz isso sem provocar sofrimento. Claro. Porque uma coisa é não impedir de sofrer, mas a gente não precisa provocar sofrimento. Você faz isso de uma forma natural. Então, e é uma coisa muito bacana. Você falou do Murilo Gun, ele fala muito isso também, assim. Ensinar não é natural, mas aprender é natural. Perfeito. A aprendizagem, ela é uma coisa natural do ser humano. Total. E ela só vem se você tiver algumas habilidades de base. Curiosidade, imaginação, criatividade. Coragem, ousadia, paixão por aprender. Paixão, pra mim, é uma das principais. Você assistiu o vídeo, né? Que ele tem. Inclusive, aqueles pilares ali tem muito a ver com o Murilo Gun. Eu fiz o curso dele lá, criança. Isso! Então, assim, a gente vai realmente misturando. Por isso, quando você fala de Piaget, você fala de Vygotsky, você fala de múltiplas... Eu não sou um especialista de longe, mas eu já ouvi falar, já gostei de um pouquinho daqui, você puxa um pouquinho dali, e aquilo ali você vai construindo. É claro que vai ter algo que vai te apaixonar mais. Com certeza. E aí você vai se aprofundando, mas sim, eu gosto muito dessa coisa de você não botar padrões, de você não encaixotar ninguém. Então, o que você faz, pra mim, é genial, é genial. Tem que ter muita coragem. Tem que ter coragem. Quais foram os desafios que você enfrentou? O que você está enfrentando agora? E como é que a gente pode abrir a cabeça desse povo? Eu acho que o maior desafio hoje, assim, a gente já ultrapassou em relação à escola sempre, tá? A questão dos pais não terem medo ou terem uma resistência. Até 5 anos atrás a gente tinha isso. Hoje o pessoal já vem pronto. Entendi. Eles já chegam na escola sempre querendo aquilo. Tá, perfeito. Muito por um trabalho nosso nos últimos 5 anos, né? Ir botar a cara, ir para as redes sociais e mostrar o que tem, em conjunto com, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, que todo ano traz um rol de habilidades do futuro. Então, as pessoas hoje estão entendendo um pouco mais disso. Tem outras pessoas falando sobre isso, né? E os pais também hoje, diferente de, sei lá, 10 anos para trás, eles hoje querem estudar e saber sobre educação. Então, eles fazem o cri-cri-cri, né? Então, eles vão acompanhar, sei lá, a Bianca Solero, a Isa Minatel, que tem várias coisas bacanas em comum com a gente. Eles vão querer saber sobre metodologias, eles querem saber sobre como educar seres humanos do futuro. E aí, enfim, a hora que chega na Sempre, eles já estão vindo muito mais prontos. Em termos de cliente, já está bem mais fácil. Claro que ainda tem gente que chega lá e fala que não é o que eu quero. E não fica. E tá tudo bem. Né? Como também, nós não somos, eu falo sempre assim, nós não somos uma escola alternativa. Nós somos uma escola de vanguarda. Então, vamos lá. Porque, popularmente, né, o pessoal fala de escola alternativa, uma escola que
que talvez não tenha tanto embasamento teórico e tanta estrutura. A gente tem embasamento teórico, a gente tem muita estrutura e nós somos escola. Né? A gente não é, como é que chama? Iniciativa de pais, que tem muitas, né? A gente é escola, Secretaria de Educação, licenciada, MEC, tudo, tá? E a gente tem realmente uma estrutura, nós temos processos, inclusive pedagógicos, para poder garantir... De validação, da e garantir toda essa metodologia, né? Porque ela é uma coisa muito abstrata, muito intangível. Porque você não vai chegar lá na escola sempre, colocar o seu filho e acompanhar o que ele aprende por um livro didático. Eu não uso livro didático, nenhum. Não tem livro? Nenhum. Tem muito aprendizado, claro, mas não tem livro didático. Eu não tenho um conteúdo programático dividido numa grade curricular. Eu falo que grade só serve para aprisionar. Então, se a escola que seu filho estuda tem uma grade curricular, uma grade horária, ele está preso e o conhecimento dele está preso. Então, eu tenho um currículo flexível, com um monte de conteúdo, e o conteúdo é importante. Como é que funciona esse currículo flexível? Eu olho, por exemplo, vamos pegar a educação infantil. Né? Hoje a gente tem o ensino fundamental, que a gente já tem o primeiro ano. Né? A partir do ano que vem a gente vai crescer para o fundamental até o nono. Né? Mas vamos, só para título de exemplo, vamos pegar aqui a educação infantil. Hoje eu tenho um documento, que é a BNCC, que me traz as diretrizes do que as crianças têm que... Não é o que elas têm que aprender. Né? Não é o conteúdo específico que elas têm que aprender, mas quais são as competências que elas têm que ter desenvolvidas ao final da primeira infância, ao final da educação infantil. E dentro disso, eles dividem em 3 fases: bebês, crianças pequeninas e crianças pequenas. Tá? Então, eu olho para essas competências e tem um rol aí sim, de conteúdos, tá? Dentro de competências artísticas, que é a base do nosso currículo, e socioemocional. São as nossas bases. Tenho dentro de linguagens, dentro da lógica e criatividade, que é a matemática, corpo, espaço e movimento, que são as competências psicomotoras, e ainda o nosso tema universal, que é o que vai trazer aí história, geografia e ciências. Legal. Então, eu tenho muito conteúdo. Só que a minha professora, e tem todo um planejamento, tem uma intencionalidade, não é de qualquer jeito, não é largar a criança lá fazendo as coisas do jeito dela. Tá? A professora vai estabelecer os objetivos, e para alcançar esses objetivos, ela não vai dar aula. A gente não tem mais aula de matemática, aula de português, aula de história. Vamos lá, tô abrindo ela aqui, vai criar, vai pensar, até porque eu tô falando de crianças muito pequenininhas, tá? Total. Ok, para desenvolver o tema gerador dessa quinzena, por exemplo, esse ano a gente está trabalhando com o futuro, o ano inteiro. Tá? Então, a gente faz agora um retorno ao passado, desde a pré-história, tá? Para depois chegar no presente. Então, a gente vai ver a pré-história, o desenvolvimento do ser humano aí, as grandes navegações, as grandes invenções, até chegar no mundo hoje, a minha família, o meu espaço, a minha escola, e depois projetar o futuro. Então, a gente vai chegar a projetar o futuro com as crianças e soluções durante o ano. E soluções para os problemas do futuro. Perfeito. Tá? Então, vou pegar agora o que está acontecendo lá na Sempre. Tá? Eles estão lá na pré-história, nas origens. Uma turma... é o começo do ano. Tá? Então, veja, eu tenho um conteúdo ali, eu tenho um planejamento. E ele é cronológico. Ele é cronológico. Mas uma turma dentro disso, a professora vai trazer várias atividades para trazer um contexto para a criança. Claro. Uma turma pode escolher trabalhar dinossauros e a outra com pintura rupestre. Que legal. Ah, então, se a turma que escolheu trabalhar dinossauros, aí a professora vai ver o que eu vou construir com essas crianças ao final de 15 dias. Ah, então, o que a gente vai construir? O que vocês querem saber mais sobre os dinossauros? Porque dinossauro é um tema super amplo. Né? A gente quer saber o que os dinossauros comem. Ah, então bacana. Então, para saber o que os dinossauros comem, a gente pode construir uma maquete que vai contemplar os dinossauros herbívoros e os dinossauros carnívoros, ou uma maquete, um cartaz. Enfim, ela vai pesquisar lá e vai encontrar alguma coisa para construir. É a professora. Quem define para as crianças até 3 anos, quem define o que vai construir é a professora, mas o que eles vão aprender parte deles. Eu quero saber o que os dinossauros comem. A professora não disse, vamos aprender o que os dinossauros comem. Tá? Uma espécie de liberdade guiada. Isso. Com 4, 5, 6 anos. Tá, para aprender o que os dinossauros comem, vamos pesquisar e a partir daí o que vamos construir. Tá? Mas vamos pegar aqui uma coisa mais simples, um pouco mais dentro do que todo mundo está acostumado. Então a professora pensou que eles vão construir uma árvore, né? Enfim, tá lá a árvore, que eles vão fazer a árvore com dinossauro. Construindo isso, ela vai lá no meu currículo e olha, aqui eu trabalho alto, baixo, que é um conteúdo de matemática. Eu trabalho grande, pequeno. Eu trabalho uma ordenação de fatos. Eu trabalho com a linguagem. Então, para isso, a gente vai descrever a árvore, vai pesquisar quais eram as árvores que tinha, sei lá. Aí,
Aí é o que a imaginação também trouxer, né? E resolução de problemas, né? Então, para trabalhar com a parte de movimento, nós vamos imaginar que somos dinossauros e vamos andar como dinossauros, né? Para trabalhar com, sei lá, para trabalhar com a parte socioemocional, a gente viu um dinossauro e agora o que você está sentindo? Porque você vai trabalhar o medo com a coragem. Você vai trabalhar a gestão do estresse. Então, tem o conteúdo, né? Mas aí a professora vai olhar para aquele grupo, não, mas eu não estou precisando de trabalhar a gestão do estresse e medo. Meus meninos são super corajosos, mas eu preciso trabalhar, desenvolver mais neles o trabalho em equipe. Então, ela vai olhar e vamos então dividir o que cada um vai fazer. No dia inteiro de dinossauro, muda. Durante 15 dias. 15 dias pelo 15 menos. dias. Só que aí é isso, vai fazer um pouco do projeto aqui, aí depois tem aula de artes, depois vai ouvir uma história. Tudo, depois... tudo é relacionado a dinossauro. Na artes, não. A artes é livre. A artes é técnica artística, tá? Porque para eles poderem criar repertório e aprender várias técnicas de desenho, colagem, pintura. Legal. Então é no papel, mas é uma folha em branco. Até os 3, 4 anos a professora diz, hoje é colagem com a para de lápis, hoje é pintura com tinta guache, para que depois eles saibam todos os materiais que são possíveis e possam combinar, porque aí vem a criatividade. Né? Então eu quero criar um dinossauro e para isso eu vou pintar com tinta guache, colar a para de lápis e ainda usar o durex aqui para fazer o chão e o céu. Mas é isso já é uma etapa mais para frente. São séries mais avançadas. Isso, mas a gente tem que olhar para este lugar e começar aqui, ó, com 1 ano de idade. Claro. É um caminho. E aí eles vão lanchar e vão brincar e vão fazer muitas outras coisas. Mas tem sempre uma temática, porque é importante para a educação ter um fio condutor para fazer sentido. Sim. O que acontece é que a gente tem um conhecimento fragmentado. Eu tenho aula de português aqui e vou aprender, por exemplo, a fazer análise sintática. Sim. Sujeito, predicado, etc. Aí na aula... difícil também lembrar quando você está adulto aí, para que serve a aplicabilidade. Exato. Inclusive entra Ausubel com a aprendizagem significativa. Você fala assim, para que eu estou aprendendo isso? Isso não tem conexão com o meu dia a dia. Às vezes não tem, às vezes não tem nem conexão com a outra parte. Quando a gente olha para esse tema universal, eu tento um pouco trazer isso para a educação infantil. Sim. Né? Porque tudo que você aprende na educação infantil, você vai usar para sua vida em termos de conteúdo. Certeza. Então, você vai precisar dos conceitos matemáticos todos, você vai precisar da linguagem, porque isso é desenvolvimento na educação infantil, você vai precisar do seu movimento para subir, para descer. Isso é conteúdo de crianças de 1 a 6 anos, a 5 anos. Mas, quando eu trago, vamos estudar a pré-história, porque aí também tem uma intencionalidade por trás. Eu sei que a pré-história vai trazer uma coisa que faz sentido para eles, que é o dinossauro. Que criança que não gosta de dinossauro? Total. Mas que talvez não seja o dinossauro que interessou a pintura rupestre. Ali tem um sentido para eles. Sim. Então, é como se ao invés, trazendo aqui um pouco para o que todo mundo lembra e conhece, ao invés de estar estudando e aprendendo... Vou pegar outro para não pegar Bhaskara, para não pegar as briófitas e pteridófitas, tá? Ao invés de estar aqui aprendendo uma equação de 2º grau, que eu não sei para que vai servir na minha vida. Uma matriz, até hoje eu tô querendo saber. Matriz, eu nunca usei. E você sabe que matriz é importante. Matriz é fundamental por causa da questão de análise e classificação. A questão é, não te ensinam por que aprender aquilo. E não te ensinam como usar. Exato. Sabe o que eu falo sobre comunicação? Por exemplo, na internet. Eu dou algumas consultorias de marketing, eu falo assim... Se você quer criar um conteúdo que ele tem conexão com o público, ele precisa ter 3 coisas. Uma técnica, uma história, um storytelling e uma aplicabilidade. Isso. Aí quando eu pego uma matriz, beleza, você me falou, nossa, mas você sabe que tem... Então por que meu professor lá atrás esqueceu de explicar isso aí? Mas porque a gente hoje está numa educação, hoje não. Já desde Bom, eu sou mais velha que você. Hoje não. A gente já está nessa educação, no mínimo há 30 anos, que a gente não sabe para que a gente vai usar as coisas. Porque a educação sempre foi assim. Sempre foi desse jeito. Continua fazendo. Então, não tem... Hoje, você tem um motivo para aprender as coisas. Quando a gente fala de ensino fundamental 2 e ensino médio. Tem um único motivo. Passar no vestibular. Não tem outro. Mas a equação de 2º grau desenvolve o raciocínio lógico. É verdade. Mas tem outras coisas que também desenvolvem. E o pior de tudo, vou te fazer uma pergunta que quero que você responda de forma sincera. Hoje você está à frente de uma escola. A tua faculdade, ela foi fundamental para o sucesso dessa escola? Não. Você precisou aprender muita coisa que não é muito pior. Quando a gente olha hoje, tá? Para as universidades, na velocidade que o mundo muda, o que você aprende no 1º ano, quando você sai da faculdade, você já não usa.
tá obsoleto. Com certeza, eu concordo. E aí é onde a escola... Dependendo do curso, até no segundo, terceiro semestre já mudou tudo. Marquinhos, Marketing, por exemplo, é isso. Olha, marketing. Se você tiver com conhecimento no primeiro semestre, você não Na sabe medicina atualizar, isso já vai estar acontecendo, porque acredito o pessoal também. acha que direito e medicina é intocável, né? Tá bom. Mas já vai estar acontecendo com a inteligência artificial agora. Esse ano foi lançado numa feira em Las Vegas, todo ano tem uma feira de inovações tecnológicas. Uhum. Foi lançado numa feira um espelho, que você chega, ele é da Samsung, se não me falha a memória. Ele faz um... Ele te escaneia completamente, você vai poder ter ele na sua casa. Pra que você vai no médico? Veja, você vai precisar continuar indo ao médico, mas para levar isso aqui, olha, isso foi detectado. Mas concorda que isso transforma a conduta médica? Eu vou fazer uma polêmica aqui. Talvez não. Sabe por quê? Eu falo, a Marina já trabalhou em hospital e 70% das mortes que acontecem dentro dos hospitais é por erro médico. É por erro médico. E o erro médico não é só um médico. Você ainda vai precisar, né, para uma cirurgia. Ou então uma enfermeira que errado. Ou até um farmacêutico que despachou. Não quer dizer que seja a figura do médico. Exato, só pra gente não gerar essa polêmica maior. Mas assim, se você tem um espelho que escaneia com precisão, com erro com assertividade de 98,8%. Os laboratórios mesmo vão ter que se reinventar. Eu não vou mais precisar ir no Sabin tirar sangue. Com certeza. Então, e assim, o próprio médico, você já elimina uma primeira consulta. É como se você já fizesse só o retorno. Uhum. Percebe? Olha, doutor, chegou isso aqui, ó. O que você me diz? O que você me diz? Isso, por enquanto, porque daqui a pouco já vai ter o que você me diz. Alex, o que você me diz? Exato. E com muita precisão. Então, a educação, tudo evolui mais rápido do que a educação. Até as igrejas evoluem mais rápido do que as escolas, né? Mas assim, eu tô feliz por você ter aparecido. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo lá no Coque-Lago Norte. Vou deixar um abraço pra Kátia, pro Luiz. Aprendi muito lá. Você sabe que eu estudei lá, na época que era CECAP, e a Kátia ainda já era de lá. E ela me convidou com uma proposta de trazer essa inovação. E eu me apaixonei pelo Coque justamente por conta disso. Porque assim, eles têm um viés de empreendedorismo muito mais que de vestibular. Tanto que lá tem Robotic Makers, tem Environment, tem... o ClipTube tava lá. Na verdade, o ClipTube tá lá hoje com o Daymadnia, porque eu fiz uma repaginação, assim. Eu acho que o ClipTube ele tem um extracurricular, tinha, né, um extracurricular lá, ele tem uma outra pegada. O Daymadnia, que eu chamo de Engenharia da Imaginação, que a gente vai entrar nesse assunto agora, que é justamente sobre isso, assim, que tem Financial Education, tem o Environment, tem o Robotics, tem não sei o quê. E agora, eu tô brigando com as escolas, com todo mundo, para trazer a oratória. Porque eu não vejo, eu não sei se... Aí eu pergunto a você, que você já tá mais inteirada, eu tô mais encavernado aqui, mas assim, eu não vejo. Tanto que a Kátia, inclusive, a gente hoje conversa... Os estudantes são desencorajados a falar na escola. Não tem oratória se você não pode falar. Sim. Né? E a hora que você não encoraja o estudante a falar, você não consegue desenvolver essa capacidade, essa habilidade, né? E você pode atrofiá-la, porque foi isso que eu falei no início. E oratória hoje é um problema muito sério na nossa sociedade, porque às vezes as pessoas acham que oratória é só para quem quer ir dar palestra. Sim. Não é. Muito pelo contrário. Olha o problema que a gente tem hoje na nossa sociedade, que as pessoas não conseguem entrar num debate construtivo. Dá uma cadeirada no outro. Exatamente, né? Vou aqui te provocar, até você, né? Então, assim, você precisa de ter este desenvolvimento, e aí é onde, por exemplo, inteligência linguística. As escolas trabalham muito com a inteligência linguística, né? Aliás, a escola é baseada na inteligência linguística, até porque as provas são escritas. Linguística e lógico-matemática. Inclusive nos momentos de avaliação, enfim. Mas a questão toda as crianças são desencorajadas de falar. Tá lá um monte... Posso ser polêmica? Claro, eu adoro, bora. O professor detesta quando eu falo isso, mas não é contra os professores, tá? Eu entendo que os professores são também vítimas de um sistema de ensino, tá? Então, assim, o que você tem hoje na escola? Que já tinha na minha época, né? Crianças enfileiradas em carteiras, cada um olhando para o seu. Então, você já tem um individualismo, quando a escola deveria ser lugar de coletividade. Então, a minha mesa, o meu livro, o meu estojo, a minha prova. Né? Inclusive, em situação de prova, se você olhar para o lado, você está colando. Então, é tudo meu. É tudo meu, eu não posso ajudar o meu próximo. Começa por aí. Aí você está aqui numa aula, tá? E aí, às vezes, você quer falar alguma coisa, você quer pedir alguma coisa, você quer conversar. Não interessa. O que você ouve? Fica quieto e olha para frente. Mas, às vezes, você está falando ali de um insight que você teve do que o professor está escrevendo. Eu não estou falando de ser desrespeitoso com o professor. Tá? Mas às vezes até isso, cara, você tem um insight. Por exemplo, eu sou dessas.
né? Eu tenho a coisa ali no momento... Cara, parece que se eu não falar, um insight vai sumir. Eu fiz um curso uma vez com a minha irmã, e aí eu ia tendo uns insights para a escola sempre. Foi um curso de múltiplas inteligências e desenvolvimento emocional, e eu batia na nariz assim... Porque senão eu ia perder o insight. Claro. Aí ela, o que foi? Você teve uma ideia, né? Eu falei, tive. Aí eu tinha que pegar e escrever aquela ideia. Mas tem criança, tem estudante que vai precisar te falar, professor. Aí o professor fala, espera. Cara, você é desencorajado a falar na escola o tempo inteiro. Você tem medo de ir pro seu diretor, menos as crianças dá sempre. Toda vez que tem um problema, elas batem lá na minha sala. Você tem medo de ir pro seu diretor e dizer, eu não estou satisfeito com isso. O seu diretor na escola. Eu não estou satisfeito com isso. Podemos mudar tal coisa? E aí, o que você cria? Você cria adultos que não sabem conversar, não sabem debater, não sabem se expressar, e se você perde a capacidade de expressar o que vai dentro de você, você vai ficando infeliz. Não sabe chegar para o seu líder no trabalho e dizer, olha, isso está me incomodando. Olha o tanto de burnout que a gente está tendo aí. E é dos dois lados. Obviamente, nós temos ambientes tóxicos de trabalho, né? Mas se a gente também sente que a gente não pode se expressar ali, você vai guardando, uma hora você pifa. Com certeza. Né? Então, eu acho que essa coisa da oratória, a gente tem que olhar para ela e pensar assim, não é só para quem quer se apresentar, Jamais. Né? Dar uma palestra. É para a vida. O Rubem Alves diz que escola deveria ensinar coisas úteis e divertidas. Concordo plenamente, e é o que está faltando hoje. Mas eu acredito que está vindo devagarzinho. A gente está indo, assim. Tanto é que a nossa outra empresa, a Sempre Educação Disruptiva, nasceu exatamente para juntar essas pessoas que pensam assim, que pensam parecido, igual, que querem... Porque a gente não muda a educação, Marquinhos. Você não muda a educação. Você muda as escolas. Entendi. Educação é algo abstrato. Sim, aonde que ela se concretiza? Você muda o ecossistema e o ecossistema você muda a educação de duas formas, tá? Você muda a educação transformando as escolas e transformando a forma que os pais criam os seus filhos. Perfeito. Pronto. Tá? Assim você muda. Que são os ecossistemas. Isso. Pronto. E aí você vai transformar isso transformando as pessoas. Perfeito. Então é formação de professor, é explicar para as famílias, porque é uma coisa que os gestores me trazem muito assim, mas, Patrícia, as famílias resistem à mudança e à inovação. É verdade, porque elas estão perdidas. Elas acham que o importante é o filho passar no vestibular. Mas a hora que você traz todo o embasamento, eles param de discutir com você. Não, e assim, por exemplo, eu vou pegar até o caso da Marina. Assim, a Marina, ela formou na UNB, em farmácia, e hoje ela está aqui trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver. Porém, o conhecimento dela em farmácia ajuda em alguns elementos do empreendimento dela. Então, a gente precisa entender que é o seguinte... O conhecimento, ele nunca é perdido. Nunca. Se você não usar. Exato. Se não aplicado. Quando você usa. Então, eu acredito nisso, assim, que a gente tem que realmente levantar essa bandeira de que o que funcionava há 20, 30 anos atrás, hoje não necessariamente vai funcionar. Mas é isso. Se o seu filho estuda, e os nossos filhos estudam, ok? Ok. Se o seu filho estuda na mesma estrutura de escola que você estudou, há 20, 30 anos atrás, tem alguma coisa errada, porque o mundo é outro. Uma vez eu fiz um trabalho com o Joaquim, ele estava acho que com 10 para 11 anos, e a professora mandou fazer uma linha do tempo de algo que ele consumia. E ele quis fazer da música, porque o Joaquim, uma da área, eu falo que eles são esquisitinhos, vamos lá. Porque são duas crianças atípicas. Legal. E eu acho que esquisitice todo mundo tem, e a gente tem que naturalizar isso. Por isso que eu falo. Médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Vamos lá. Então, por isso que eu falo, assim, são meus esquisitinhos incríveis, né? E o Joaquim, ele tem altas habilidades e TDAH. Legal. Uma das áreas, a Helena Você tem TDAH? Não, tem altas habilidades. Legal. Porque a mente das altas habilidades, ela é hiperativa por natureza. Não dá pra perceber. Não, nem um pouco. Mas eu não tenho TDAH diagnosticado, não. Ok. E a Helena, ela é autista, com deficiência intelectual, nível 2. Legal. Então, assim, é uma menina de 11 anos com a cabeça de 6, às vezes de 3. Ok. Com TDAH, com transtorno sensorial e outras coisinhas mais pra gente investigar. O sensorial é essa coisa da hipersensibilidade, por exemplo. Ela tem alta, mas você sabe que é interessante? Ela tem zero sensibilidade à música alta. Que beleza. Aliás, ela é extremamente musical. A Helena, legal. Antes de falar, com 2 anos e meio, Né, ela cantava. Porque ela não tinha habilidade motora pra tocar. Mas ela cantava mais de 90 músicas de cor. Ela não falava mamãe. É mesmo? Com 2 anos e meio. Mas você entendia a música que ela estava cantando. E ela tinha uma linguagem, mas ela não era uma linguagem funcional. Então, eu falo que ela é o meu pacotinho completo. E o Joaquim,
uma das áreas de altas habilidades dele é música. Gente, o menino é realmente assim, uma Genial. coisa. Ele é. É um Então, o quê? Ele toca guitarra, violão, ukulele, gaita e tá começando a bateria. Uau. E um pouquinho de teclado sozinho, nunca fez aula. Então você vai ter que trazer um dia ele aqui. Com certeza, ele vai amar aqui. Eu já falei com a Marina, que vocês só pegam até 11 anos, eu queria alguma coisa pra... Não, na realidade, assim, a gente tá formando as turmas, a gente não tem essa coisa... Por exemplo, a gente tem hoje a Rafa que tá aí, ela tem 13. Agora, a questão é assim, é essa coisa do pai entender que... Por exemplo, tinha uma turma agora nessa semana que tava com 20. O problema é que os pais dos alunos de 8º ano, por exemplo, como é o Joaquim, não vão, infelizmente, mas não é culpa deles, tá? Sim. Mas eles não valorizam isso aqui. Não valorizam. Eles valorizam o quê? Meu filho tá ruim em matemática, eu vou botar um professor de matemática. É por isso que agora a minha briga com a população, com o mundo, é assim, falar assim, cara, o teatro, a música, a dança sempre foi marginalizado. Só que hoje, por conta dessa nova onda da comunicação, porque surgiram, isso é inegável, surgiram grandes comunicadores e grandes palestrantes e grandes pessoas que estão em destaque por conta da comunicação, agora a pessoa está querendo descobrir assim, da onde veio isso? Como é que esse cara descobriu? E a música, inclusive eu tenho um curso que chama Luz, Câmera e Comunicação, e até por isso que eu estou vestido como um diretor de cinema, que ele usa as artes como veículo para desenvolver a comunicação. Você sabe que na teoria das múltiplas inteligências tem uma frase do próprio Gardner que ele fala: todas as escolas deveriam ser de arte. Incrível. A arte e o teatro é a única atividade que estimula as 9 inteligências ao mesmo tempo. Uau. Nem a música chega nisso. Não A música é a única atividade que estimula os 2 lados do cérebro ao mesmo tempo. Você não tem outra atividade humana que faça isso. Agora, o teatro, se você pega, por exemplo, uma peça, ele estimula as 9 habilidades dependendo da temática. Porque a naturalista e a existencial, para o teatro estimular, você tem que ter uma temática que relacione com isso. Total. Tá? Mas é isso. A hora que vai construir um cenário, você tem espacial visual. Okay. Você tem a linguística na hora de fazer o texto, na hora de interpretar. A lógico-matemática na hora, não só... Gerenciamento de tempo. Mas não só isso. Você tem toda a parte de gerenciamento de tempo, de olhar espaço, de tudo. Sim. Mas também para você se movimentar, por exemplo, no palco, para você treinar. Ritmo de fala. Tudo. Total. Você tem a sinestese corporal, porque você está em movimento. Você tem a interpessoal, porque está se relacionando. Você tem a intrapessoal, porque você está lidando com a emoção o tempo inteiro. Total. Então, normalmente, teatro envolve música. Então, você tem a musical, né? E aí, se você ainda tiver uma coisa que traga uma temática que você possa explorar o lado existencial e naturalista, cara, tudo. Sim. Por isso que lá na Sempre, as crianças todos os dias fazem oficina de teatro. Legal. Só que a nossa oficina é um momento que a gente mistura as crianças de 1 a 6 anos. E elas escolhem, na verdade, entre 3 oficinas. Então, elas escolhem se naquele momento do dia elas vão fazer teatro, a cozinha experimental ou a horta e sustentabilidade. E aí eu misturo todo mundo. Aí isso já dá assunto para outro podcast. Sim, não, a gente vai ter que marcar. Mas, cara, então, e foi por isso que eu me apaixonei. Eu vejo que por exemplo, contato com a natureza, o environment, que é o... Como é que você chamou? Sustentabilidade. Sustentabilidade, exatamente. Por exemplo, lá no COC eu fiz um projeto lá que foi muito legal, que assim, a criança plantava a cenoura e depois ela levava essa cenoura para aula de culinária, depois com aquela comida ela experimentava e depois levava... Então eu ia tentando sempre passar por todos... Eu trabalhava com a parte de comunicação, né? Fazer os pais perceberem o valor que isso tem. E então, assim, é realmente o que você falou lá atrás, não sei se foi no podcast ou se foi naquela nossa conversa antes, que é de integrar as habilidades, integrar tudo e tudo fazer sentido de alguma forma e trazer significado. Porque esse fio condutor traz esse significado, traz esse sentido. Não esquece. Na alma, na emoção. Se você quer... eu digo uma coisa para os meus alunos que eu falo o seguinte: se as pessoas esquecerem você, o seu nome, da sua presença, é porque você não as emocionou. Então, a emoção, ela traz significado e ela é gravada em pedra. Nunca mais ninguém te esquece. Um grande amigo meu, e ele é um educador sensacional, ele chama Eduardo Valadares. Né? Eu super recomendo, assim, o Instagram dele é EduVLLD. Legal. E ele tem uma frase que é sensacional, ele fala: aprender é sentir. Perfeito. Se você não entra em contato com a sua emoção, se você não sente, você não está aprendendo. Eduardo Valadares, e é com 2 L's. Eduardo. O Valadares dele. E assim, ele tem umas coisas muito bacanas. Ele traz muito, por exemplo, para essa questão da aprendizagem. Não, coloca EduVLLD, o Instagram dele. Vamos anotar aí, viu, povo? EduVLLD.
VLLD. Achou ele aí? Então, cara, boa, né? Então, ele é sensacional. Né? E é muito bacana porque ele traz muito essa questão desse sentimento que você tem que ter. Aprender a sentir. E a teoria das múltiplas inteligências também fala isso. As inteligências só se desenvolvem pelos afetos. Se você não tem afeto, e aí esse afeto pode ser o afeto do aluno com o professor, do aluno com outro aluno, do aluno com o objeto que está sendo estudado, com o conteúdo, com a escola. Se você não tem esse afeto, ou seja, se você não tem a emoção, o sentir, você não desenvolve. Não, você fica burro. Vamos colocar assim, claramente, você fica burro. Adorei, fica burro, velho. Fica no mesmo lugar. É isso. Mas os pais todos querem que seus filhos tenham suas inteligências desenvolvidas. Agora, a escola, hoje, ela mata a genialidade. Não fui eu que disse isso, foi o Murilo Gun. Tem um TED dele que ele fala isso, escolas matam a genialidade. E ele fez a partir de um TED do Ken Robinson, eu não sei se você conhece, que ele fala, escolas matam a criatividade. Ele tem um livro que ele fala isso. E eu agora já estou num ponto um pouco mais pessimista. Escolas matam futuros. As escolas hoje, se a gente não mudar rapidamente, com essa geração que a gente tem já, a geração alfa, nascidos a partir de 2010, e agora a geração beta, nascendo agora a partir de 2025, elas são responsáveis, eu acredito que hoje as escolas já são, tá? Responsáveis pelo alto índice de suicídio de jovens que nós temos. Hoje, o que mais mata no Brasil, jovens de 14 a 21 anos, é suicídio. É cerca de 12 mil por ano. Então, é muito futuro. Mas, sendo... Assim, eu vou acrescentar dizendo que eu acredito que, até puxando para você que está assistindo aí, que não é só escola, não. Você, claro que não. Casa, essa super proteção, a maneira que você cuida do seu filho, a gente falou da inoculação ao estresse. Você precisa, você não pode chegar e falar assim, onde você quer sentar? Eu puxo pro lado da escola porque é onde eu atuo e para minha autorresponsabilidade. Obviamente, quando a gente fala de educação, a gente está falando de escola e família. E eu te falei, a gente não transforma a educação, a gente transforma... Mas você não acredita que existe a diferença entre escolarização e educação que vem da casa, que vem da... Eu acho que a escola também tem que fazer educação. Ok, mas aqui tem um parênteses aqui, ou não? Veja, não. Hoje não mais. Não mais. Você é muito autorresponsável. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu penso muito na casa, porque eu passo mas porque muito pouco tempo. Você passa muito pouco tempo. A escola não. Mas eu passo, às vezes, a tarde inteira junto com a escola. Não. Pode ter certeza que a escola passa mais. Você sabe por quê? Quando eles estão aqui, uma parte que eles fazem no acompanhamento pedagógico, isso é escola. Você entra numa parte que é escolar. Tá? Você, inclusive, surge de uma necessidade das famílias... De não fazer o dever de casa. Não, de ter onde ficar com seus filhos. Gente, eu sou mãe. Se eu posso estar aqui agora, porque meus meninos estão na escola, inclusive já tenho que buscá-los, né? E a escola hoje é este lugar do desenvolvimento socioemocional. E desenvolvimento socioemocional é educação. Não, eu acredito. Então é também. Eu diria que hoje a gente tem que ter uma parceria tipo 50-50. A maior parte das crianças ficam mais de 1/3 do seu dia acordado na escola. Então, mas aí vamos falar de referência? O que acontece? Até como fala lá na teoria dos esquemas, ele fala que a criança precisa de limites. E o limite que a escola dá não é o mesmo que o pai dá. Mas errada tá a escola, também tem que dar limite. Mas igual o pai não tem como. Óbvio. Veja, eu não estou dizendo aqui que a escola vai substituir o pai, nem que a gente vai terceirizar os nossos filhos para a escola, não é isso. Só que durante muito tempo, qual que é o nosso raciocínio lógico? Se um jovem de 14 anos se suicida, você coloca a culpa em quem? Coloca no pai e na mãe. Sim. Coloca no pai e na mãe. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esse jovem de 14, 15 anos, ele passa 1/3 ou mais do dia acordado dele aprendendo coisas sem sentido. Se você aprende coisas sem sentido, a sua vida para de ter sentido. Essa é a questão. Então, eu não estou dizendo que é culpa só da escola. Eu estou dizendo apenas que a escola não pode se eximir desta responsabilidade. Tem responsabilidade. Entende? Sim. E óbvio também, não adianta os pais dizerem, meu filho só vê um monte de coisa sem sentido na escola, se ele se matou, a culpa é da escola. Não. Quando a gente fala de accountability, eu tomo para mim o que é meu. Você toma para você o que é seu. Perfeito. E nós vamos resolver o que é meu e o que é seu. Entende? Sim. Então é muito essa visão. Eu só falo assim, que você colocar em tempo, eu acho perigoso. Por quê? Porque tem as intensidades e a validação, por exemplo, que fala inclusive nos esquemas, de você chegar, de você aprovar o seu filho, de você elogiar, de você acolher.
isso aí, o peso que tem de um pai é muito Mas sem diferente dúvida, do que tem de uma sem escola. dúvida. Então, assim, Agora, eu você concordo já que falou eles alguma têm coisa tempo. para sua criança, para os seus filhos, e falou assim, mas a minha professora disse? Sim, sim. Olha o nível de validação. Sim. Agora, o problema é, nós também, enquanto educadores, não aprendemos que nós temos que validar. A gente se exime disso por não ter aprendido. Ok. Né? Então, assim, Mas muitos validam, assim, pelo valida instinto. por instinto e por querer, né? Acho que o ser humano gosta de validar o Sim, outro. sim. Né? Mas eu só defendo que a gente tem que fazer isso de uma forma sistematizada. Uhum. Né? Vocês fazem isso aqui. O professor não coloca um recadinho quando a criança faz algo bacana? Sim, sim. É isso. E por que isso não pode estar dentro da escola? Eu faço isso na Sempre. Aí, então tem. Mas você teve na sua? Sim. Seus filhos têm na Não, escola não deles? não deles. É isso. Que Eu acho que a gente tem que transformar meu as Deus. escolas. Vamos marcar um outro encontro? Eu sei que Vamos. você tá corrida, mas a gente Vou sempre pegar meus tem- esquisitinhos. Pegue eles e mande um beijo em cada um deles. Com Traga certeza. esses esquisitinhos aqui, que eles vão ser muito bem recebidos pelos esquisitinhos que tem aqui. Ótimo. Porque Aqui os artistas, eles são esquisitos, tá tudo bem. E muito legal. Cara, essa conversa assim foi genial. Foi ótimo. Obrigada, Eu vi, Marquinhos. assim, o tanto de conhecimento que você tem para passar, a Obrigada. paixão que você tem pela educação, a paixão que você tem pela criatividade, a paixão pelo que você tem por pensar fora de uma caixa, de você não estar sendo padronizado aí pela sociedade. E, cara, genial. Gente, com vocês, essa gênia da educação, Patrícia Casa Santa. Que é isso? Obrigada, E, ó, foi um prazer. Posso fazer só um pitch aqui? Ó, gente, vai lá com a mente aberta, tá? Porque quando você encontra dois doidos ou vários doidos, é porque se ele te incomoda, é porque ele tem alguma coisa para te ensinar. Porque se alguma pessoa está sempre ali, sempre correspondendo às suas expectativas, é que você está na manada, você está no padrão. Então, vá lá na escola sempre, conheça, de cabeça aberta, entenda. Lá consegue conversar contigo. Consegue. É só pedir assim, agendar, eu né? quero que eu quero falar com a Patrícia. As meninas Pronto. marcam Então, comigo. ó, depois desse podcast, você vai falar, eu quero falar com a Patrícia, eu quero matricular o meu filho aqui, mas primeiro eu quero entender como é que é essa Isso. loucura toda, porque a loucura, ela é vista por quem não entende. Quem entendeu vira uma genialidade. É Tô isso. certo? Certíssimo. Obrigado, Paty. Obrigada. Gente, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo Viva Voz Podcast.